Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a NVI, Lucas capítulo 1. Vamos começar do versículo 26 até o finalzinho aqui da oração dela, no versículo 38. Então diz assim a palavra de Deus, Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a palavra. Então o anjo a deixou. Falei que era só até aqui, mas eu preciso de ler a oração dela, o cântico dela. Versículo 46. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Querido Pai, nessa manhã eu te peço, no nome precioso do teu Filho Jesus, que tu nos fale nessa manhã sobre esta palavra e que ela faça sentido para as nossas vidas e nos enriqueça com a sua revelação. Nos dê, Senhor, uma experiência maravilhosa nessa manhã de aprendizado. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu havia dito, Maria não é culpada das falas das pessoas a respeito dela. E nessa introdução eu queria dizer exatamente isso. Muitas vezes nós não temos como corrigir o que as pessoas falam a nosso respeito. E as pessoas falam a nosso respeito. As pessoas falam de nós. Você não tenha dúvida que o nosso nome, de vez em quando, está como um tema de um bate-papo ali. E as pessoas nos comentam sobre nós. Elas falam sobre as nossas vidas, elas comentam sobre o nosso comportamento, elas de alguma maneira nos elogiam ou nos criticam. Nós somos assunto de conversas nas mesas de jantares de pessoas, na conversa no carro. As pessoas falam de nós e nós não temos como corrigir e impedir. Não temos como impedir e às vezes nós não temos nem condições de corrigir a informação que elas fazem de nós. Nós não estamos lá para nos defender, seja dos excessos positivos ou dos excessos negativos.
assim é Maria. Maria não é culpada das falas equivocadas que dizem sobre ela. Ela não é culpada disso, ela não sabe disso, ela não tem como corrigir isso, e aí está solto, e as pessoas falam de nós, e não tem como você viver para se defender o tempo todo. Jesus perguntou: o que as pessoas dizem ao meu respeito? E os discípulos disseram o que as pessoas diziam a respeito dele, e ele não corrigiu a fala das pessoas para os discípulos. Ele falou: olha, ele não corrigiu porque muitas vezes as pessoas não estão muito interessadas em nos conhecer. Elas já definiram quem nós somos e pronto. E aí não tem como a gente tentar sair corrigindo as pessoas, a não ser aquelas que nos conhecem de fato. Elas sim, a elas nós temos a responsabilidade de ir conversando e respondendo o que elas nos perguntam. Há muitos equívocos a respeito da relação humana com Maria. E eu não vou citar elas aqui, mas eu sei que a primeira reunião que foram feitas alguns séculos atrás, talvez no 3º século, a respeito de Jesus, muitas das falas que a igreja tinha, dúvidas que elas tinham a respeito da pessoa de Jesus, principalmente da sua natureza divina e da sua natureza humana, e aí, então a igreja foi tomando posição, e uma das coisas que a igreja defendeu no 3º século é que Jesus, ele tem duas naturezas: a natureza humana, 100% homem, e Jesus é 100% Deus. Ele é Deus e é homem, mas também é Deus. Por isso, a oração que diz que Maria é mãe de Deus, segundo os estudiosos, não só os protestantes, mas também os estudiosos teólogos católicos, eles não estão afirmando que Maria gerou um ser dela mesma e que ela é a mãe do Todo-Poderoso, no sentido de como você é mãe do seu filho. O que está se dizendo é que a pessoa Jesus é Deus e não só homem. Maria, o filho que ela tem é Deus, e nesse sentido ela é a mãe de Deus. Nesse sentido, ela não é a mãe do Espírito Santo, ela não é a mãe de Deus Jesus, ela não é a geradora de Deus, mas a pessoa que ela gerou é Deus. Deu para entender? Deu, né? Então tá bom, porque é bem confuso mesmo. Bom, mas eu não estou querendo falar sobre isso, eu quero falar sobre a espiritualidade de Maria. O que nós podemos aprender sobre essa espiritualidade dessa mocinha de 17 anos? Eu acho que nós não temos nenhuma pessoa aqui, tem ali aqueles dois lindos rapazes sentados ali juntos. O João acho que tem 17, né, João? 18 anos. E o Davi tem 16? 16 anos. Maria, mais velha 1 ano do que o Davi e mais nova 1 ano do que o João. 17 anos. Uma mocinha, uma adolescente. E essa maturidade dessa moça de 17 anos é impressionante. A espiritualidade que Maria carrega aos seus 17 anos, ela é realmente digna de ser observada, para a gente aprender com Maria como é que nós podemos nos relacionar com Deus. E eu coloquei alguns pontos aqui para a gente falar rapidamente. Primeiro, o que nós podemos aprender nessa passagem com Maria? Que a experiência, eu coloquei ali, a experiência do susto que gera temor. É uma espiritualidade, eu coloquei a palavra do susto, do pavor, do terror, que muitas vezes, e da experiência que gera uma espécie de susto. Olha só o versículo, para os irmãos verem aí, o versículo 29, Lucas 1, 29. Quando o anjo lhe apresentou, Maria ficou o quê? Perturbada. Maria ficou assustada. Maria foi, de alguma maneira, essa experiência com Deus,
ela é. A experiência nossa com Deus é uma experiência que sai da esfera do comum. De alguma maneira, quando nós nos encontramos com Deus, ou quando Deus nos encontra, existe esse impacto sobrenatural que produz no nosso coração fortes impactos em nós, de tal maneira que nós lembramos desse dia para sempre, o dia da nossa conversão. O dia em que Deus deixou apenas de ser alguém da religião, um Deus lá do céu, um Deus que eu conheço na mente, mas que me afetou de alguma maneira profunda, assustadora, poderosa, e que essa minha relação com Ele vai mudar. Deus, para mim, será diferente, eu vou olhar para Ele de maneira diferente. E Maria sabia de Deus, Maria sabia de anjos, mas agora, Deus e Maria, anjos, e essa relação espiritual afetou diretamente o coração dela. O coração dela foi mexido. O coração dela teve essa experiência de um certo temor. Imagine que você está na sua casa e de repente você se depara com um anjo do Senhor. Ou como Abraão está vivendo a sua vida e de repente ele escuta a voz de Deus falando com ele. É tão impressionante a voz e a presença de Deus na vida desses homens, que geralmente eles caem no chão como mortos. Eu lembro de um texto bíblico de Apocalipse, que Jesus se apresenta para João Batista, e ele diz assim: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. E sabe o que é a palavra que Deus sempre fala quando eles se apresentam? Há uma experiência impactante na vida dessas pessoas, é a palavra não tenha medo. Olha só, foi isso que Jacó, quando o Deus se apresentou para Jacó, há uma expressão, não temas, Jacó. Quando Deus falou com Davi, o profeta Natan falou assim: não tenha medo, não morrerás. Quando Isaías, Josué também, não temas, Josué, não tenha medo. Por quê? Porque a presença de Deus na vida de uma pessoa, se ela não produzir um temor, ainda você não teve experiência com Deus. Um homem e uma mulher que andam com Deus e não possuem um certo medo, não é um medo como você tem de bichos, de animais, é uma reverência diante de quem você sabe que não pode estar de qualquer jeito. Que você não pode mais se comportar do mesmo jeito. Isaías diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. E a palavra de Deus é para ele: não tenha medo. Então, a experiência do pavor, a palavra parece negativa, mas eu não conheço outra que eu poderia dizer. Mas é do susto, é daquilo que te tira do eixo, é que te faz a sua pele tremer. De vez em quando eu converso com meu irmão ali, e ele vai falar alguma coisa, e ele fala: olha só, estou aqui me arrepiando. Isso me causa arrepios, isso me causa impacto, isso me traz lágrimas, isso me coloca de joelhos. A experiência humana com Deus, ela passa por esse lugar do pavor, do temor do Senhor, da presença que traz esse maravilhamento, mas ao mesmo tempo desse medo de que essa imensidão de Deus pode me destruir. Porque eu não passo, como os homens da Bíblia vão dizer, eu não passo de cinza e pó. É por isso que eles se ajoelham. É por isso que eles clamam misericórdia. Um ser todo-poderoso, cuja presença é inigualável, que ele é todo santo, diante de um ser pecaminoso, diante de um ser completamente finito. É quando a sua mente e o seu coração, de certa maneira, percebe essa grandeza, e então você
essa relação com Deus, ela passa por esse período, essa experiência do temor do Senhor. Maria ficou perturbada e o anjo disse: não tenha medo. Você e eu teremos uma relação com Deus correta quando você perceber que Deus não está feliz com você o tempo todo. Alguém que vive como se Deus estivesse feliz com ele o tempo todo ainda não descobriu o temor do Senhor ou o caráter do Senhor. Eu disse certa maneira em alguns lugares, sempre gosto de dizer isso, de certa maneira quando eu estou pregando uma mensagem evangelística, ou sobre esse assunto, eu costumo dizer que o servo do Senhor, quando ele se relaciona com Deus, ele sabe que ele produz em Deus, como chama quando a gente franja a testa, né? De vez em quando Deus franja a testa quando ele olha para nós. Como um pai faz com seu filho. Não é que ele não está amando naquele lugar, é porque ama, é porque tem caráter. O fato de Deus nos amar não significa que Deus está nos aprovando em tudo que a gente faz. O fato de Deus estar nos abençoando não significa que Ele está assinando embaixo o nosso comportamento. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Com o nosso coração, com a nossa fala, com os nossos pensamentos, com a nossa atitude. Mesmo que seja uma coisa pequenininha. Mesmo que ninguém tenha visto. O servo do Senhor sabe que agora, depois dessa aparição, ele vive de uma maneira vigiada. Não é isso que a Bíblia diz? Vigiai. A gente vigia o que fala, a gente vigia o que pensa, a gente vigia a atitude, porque a gente sabe que tem alguém nos vendo, e esse Deus impõe na sua glória, produz em nós esse santo temor. Por isso, uma relação sem temor é uma relação vadia, me perdoe a expressão. Quando é que a nossa relação se torna banal e vadia? É quando há amor na relação, mas não há respeito. Quando o filho perde o respeito pelo pai, tem amor, mas foi embora o temor. Quando a esposa perde o respeito pelo marido, tem amor, mas não tem respeito, não tem temor. Então uma relação sem temor, sem respeito, é uma relação vadia. É uma relação suja. Quando a gente não volta atrás pedindo perdão, a gente está, de alguma maneira, enlameando aquela relação que pode ter amor, mas não tem respeito, e não tem pudor, não tem temor. E na nossa relação com Deus, se a gente fica sujando, e nunca toma banho, é porque a gente não respeita o Deus que nós temos. Então nós precisamos viver na presença de Deus limpo. E limpo não é aquele que não se suja. Limpo é aquele que não gosta da sujeira, por isso toma banho. Quantos tomaram banho aqui? Oh, glória! Primeira experiência, então, irmãos, a experiência do susto, do pavor, do temor. Segunda experiência da espiritualidade de Maria que nós podemos aprender é a espiritualidade que não anula o entendimento, o raciocínio, a inteligência. Sabe, conversão não é a gente desligar o cérebro. Conversão não é a gente anular a compreensão, né? O texto aí, que nós podemos ver exatamente isso, está no versículo 34. Coloquei para mim o versículo 34. O anjo fala com ela e Maria perguntou ao anjo. Diga assim, perguntar não ofende. Eu sei que os irmãos não gostam desse negócio de ficar, fala isso, fala aquilo para o seu irmão, agora aponta o dedo. Enfia o dedo no nariz dele. Não vou falar isso mais não para você. Agora é o seguinte, sabe? Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Você sabe que pessoas ignorantes, pessoas dotadas de poder, pessoas que acreditam ser toda poderosa, não gostam que faz pergunta. E isso vale para você que é pai, para você que é mãe.
Quando você chega para sua filha, para sua criancinha, e ela fala assim, por que eu não posso fazer isso? Qual que é geralmente a nossa resposta? Por que não? Hã? O chinelo. Ou seja, a gente não gosta de responder perguntas. Principalmente em ambiente religioso, irmãos. Sabe? De pessoas nos perguntarem por quê? Qual o sentido disso? Por que nós vamos fazer assim? Me explica melhor por que nós estamos tomando essa atitude. E Maria está perguntando, amém, glória a Deus, né? Deus vai fazer na minha vida, o anjo fala com ela, ela tem temor do Senhor, mas em todas as experiências, na maioria das experiências dos homens de Deus com o Deus Supremo, o Deus grande, eles conversam. Moisés conversa com Deus. E a experiência de Moisés com Deus, ela é assustadoramente. Ele está vendo uma planta pegando fogo, ela não está sendo destruída. A glória de Deus está sobre aquele lugar, aquela árvorezinha. E Deus ali falando com ele, e Deus fazendo milagres ali na presença dele. A cobra virando madeira, né? O cajado virando cobra, depois de volta. Há uma manifestação muito poderosa de Deus. Mas mesmo assim, Moisés conversa com ele. Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Moisés conversa com Deus sobre isso. Moisés quer entender isso. Às vezes a gente pensa que fé é sinônimo de ignorância. Fé não é sinônimo de ignorância. Nós temos um livro. A nossa fé é baseada num livro. Significa que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que perguntar, que a gente tem que acender a luz, tem que abrir a caixa. Eu já vivi muitos anos em uma comunidade onde era proibido abrir a caixa para ver o que tem dentro daquela caixa que você está recebendo como presente. Que nas reuniões e nas conversas você não pode perguntar, questionar. Que tudo é visto como rebeldia ou um coração rebelde. Não. A verdade gosta de ser investigada. E então Maria pergunta para o anjo, como vai acontecer isso? E nós vemos na própria experiência de Jesus, ele explicando o que está fazendo para os discípulos o tempo todo. Ele fala as parábolas e explica as parábolas. Ele pega a Bíblia e explica a Bíblia. Então, a nossa fé não é uma espiritualidade que anula o entendimento. Eu preciso ver sentido no que eu estou acreditando. Eu preciso de uma fé que não se importa com perguntas. Perguntar pode não ofender. É uma chance que a gente tem de esclarecimento. E então Maria pergunta para o anjo e ele responde para Maria. Então uma espiritualidade que faz perguntas. Durante a minha vida, eu tenho eu ensino isso para os meus filhos. Essas pessoas que fazem perguntas, geralmente elas são tidas como pessoas antagonistas. Pessoas que fazem perguntas é tido como pessoas críticas. Pessoas, tem outra palavra que fala, muitas vezes sobre isso. Então, são vistas pejorativamente. Mas nós não devemos estimular a ignorância. Nós não devemos estimular na fé das pessoas esse sentido, é assim e é assim pronto. Não, a gente precisa procurar o sentido do que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, explicar por que nós cremos no que cremos. Porque as pessoas têm cérebro. E a gente não anda na vida sem ter uma lógica. Então a fé cristã não é uma fé que não produz lógica na nossa caminhada. Perguntar não ofende. Terceira experiência de Maria, que a gente vê aqui na experiência de Maria, que nós precisamos aprender, é que a experiência de Maria ela é pentecostal. Olha que glória aí. Você pode dar um glória aí? Glória. A experiência de Maria é uma experiência pentecostal. O versículo 35, quando ela faz a pergunta, como será isso? Como que acontecerá isso? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra.
Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Uau! Eu disse para você no ponto anterior que nós precisamos da lógica, do raciocínio, do entendimento, de usar a compreensão, de fazer pergunta, da investigação, do questionamento, de por quê, como será isso? Mas agora nós entramos no universo do impossível. A fé cristã caminha lado a lado dessas duas premissas: a inteligência e a fé no sobrenatural. Na relação com o sopro de Deus, com o Espírito de Deus, com o vento. Esse Deus que manifesta nas nossas vidas e faz acontecer na nossa vida experiência sobrenatural, que só acreditam os que têm fé. Essa moça está tendo um contato com Deus e vai acontecer na vida dela o que nunca aconteceu e que nunca mais acontecerá. Só aconteceu na vida dela. Existem coisas que Deus faz só em nós e para sempre. E talvez ninguém vai saber, mas Deus fala com a gente. A gente dorme de um jeito e acorda do outro, porque Deus falou com a gente. Depois que Deus falou com Abraão, ele mudou tudo na vida de Abraão. Um ser sobrenatural, um ser não dessa existência, alguém falou comigo e produziu essa relação, esse impacto poderoso no meu viver, que não tem explicação para essa vida e para essa atitude que eu estou tomando. Deus manifestou na minha vida. A experiência com Deus, ela só é possível pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na vida da igreja e na minha vida, eu não tenho uma fé, eu tenho uma filosofia de vida. Porque a minha experiência com Deus tem essa experiência do sobrenatural. Da ação de Deus na nossa vida, produzindo coisas na minha vida pessoal e comunitária. É impossível você caminhar com Deus e não experimentar, seja no seu irmão do lado, ouvindo dele que aconteceu com ele, e aquilo atinge você, porque é assim na vida da igreja. Talvez você não teve o impacto de uma experiência assim, você não viu a sarça pegando fogo. Mas conviver com alguém que viu a sarça pegando fogo e você crê naquilo, aquilo vai mudar a sua vida também. Na vida da igreja é assim. Nós temos pessoas no nosso meio que já tiveram experiências sobrenaturais, ou seja, de cura, ou um dom específico, ou um batismo, ou uma experiência sobrenatural, e convivendo no meio de pessoas assim, você de alguma maneira é tocada pelo sobrenatural. Aqui agora vocês estão tendo um contato com a palavra, a profecia. O ministério da profecia, o ministério profético, o ministério do ensino. Nós não estamos numa palestra de coaching. Ou seja, a gente acredita que na pregação Deus pode falar com a gente. A gente tem esse aspecto de crer que um irmão vai orar com a gente, e quando ele orar com a gente, ele vai acertar. A gente vai perguntar como ele sabia. Como ele pôde orar nessa situação? A gente entra aqui e alguma coisa acontece quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia. A gente acredita que andando na rua, a gente não fala só com os passarinhos, com as árvores ou consigo mesmo. A gente sabe que tem um ser invisível, sobrenatural, e está nos escutando enquanto a gente está orando, a gente está falando. A gente se ajoelha, porque a gente acredita que probabilidades podem ser alteradas.
Que aquilo que o médico falou como definitivo pode ser mudado se eu cravar o meu joelho no chão e falar com Deus. Que diagnósticos podem ser mudados. Que ações podem ser alteradas, que milagres podem acontecer. E foi isso que Maria falou assim, ó, aquela que dizia que era velha demais para isso, que ela era estéril, já está no 6º mês. Não é uma ironia? Ela não pode, mas já tem 6 meses que já aconteceu. A nossa fé é uma fé sobrenatural, e o Espírito Santo tem nos dado experiências impossíveis e absurdas. Nós temos experiências com Deus. Eu já tive algumas experiências sobrenaturais com Deus. Com o Espírito Santo de Deus, impactante no meu coração, na minha vida. E se você conversar com os irmãos da igreja, você vai perceber que o Espírito Santo está ativo, agindo na vida da igreja o tempo todo. Então, é uma experiência pentecostal. É uma experiência sobrenatural que nos coloca diante das impossibilidades que Deus vai assim desrespeitando de maneira absurda. Deus faz coisas impressionantes na vida dos seus discípulos. 4. Uma espiritualidade obediente. Versículo, rasguei aqui o texto, mas ela diz assim. Meu esboço aqui está rasgadinho, bem na hora de onde está o versículo que eu coloquei. O versículo 38. 1:38. Respondeu Maria, depois que ela ouviu o anjo. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a palavra do Senhor. O anjo a deixou, o anjo foi embora. A espiritualidade, a fé, a caminhada com Deus é uma caminhada que pede de nós obediência. Sim, sim, Senhor. Pode ser, Senhor. Eu vou, Senhor. Eu vou, meu Pai. É a obediência ao Senhor. A nossa relação, ainda que exista pessoas com responsabilidade sobre nós, Maria não era uma adulta. Maria tinha um pai, uma mãe, uma família. Maria estava dentro de uma cultura. Maria não poderia qualquer coisa que ela quisesse. Mas quando ela escuta a voz de Deus, ela não fala assim, deixa eu ir primeiro explicar para os meus pais. Deixa eu conversar ali com a minha família sobre isso, Senhor. Porque o que o Senhor está querendo de mim, eu sou virgem. E como que eu vou aparecer grávida? Como que o Senhor vai falar com eles? O Senhor vai falar com meu pai, vai falar com a minha mãe, vai falar com os meus tios, com os meus primos, com meus vizinhos, com o meu chefe, com a minha comunidade? Porque o meu nome vai ser jogado na lama. O Senhor vai explicar para eles? Ela não tem essa pergunta. Ela escuta a mensagem, ela entende a mensagem e ela fala sim. Porque a minha relação com Deus, o meu sim para Deus, essa relação com Deus, ela não tem intermediários. Eu não tenho que perguntar depois para uma outra pessoa como se tem alguém maior do que Deus. Quem está falando com você quando Ele fala é o Ser Supremo. E não importa mais o que a esposa vai dizer, o que o marido vai dizer, o que o filho vai dizer, o que os colegas vão dizer, porque importa obedecer a Deus mais do que os homens. E muitos dos nossos irmãos morreram ou foram expulsos das suas práticas espirituais, dos seus lugares de fé, por obedecer a Deus. Martinho Lutero mesmo foi excomungado da igreja que ele estava, porque obedeceu a palavra. Muitos irmãos, em vários lugares do mundo, minha irmã Gislaine, que canta aqui, ela quase foi expulsa da casa dela quando ela se converteu. O marido dela não gostava de crente, e ela chegou em casa convertida. E muitas vezes quando ela chegava da igreja para a casa dela, o marido dela não abria a porta.
Ela falava que ela estava tendo um caso com os pastores da igreja. E ela foi perseguida, hostilizada pelo esposo muito tempo. Não violentamente, fisicamente, mas com essa atitude hostil. Porque agora Deus se interpôs nessa relação. E muitas vezes, quando nós não obedecemos a Deus de maneira obediente e colocamos uma pessoa para sugestionar o que Deus falou, a gente se dá mal. Lembra de Adão e Eva? Deus falou assim, não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Aí a Eva chega para Adão e fala assim, mas é gostosa. Adão deveria falar, mas Deus falou que não, eu não vou comer isso daí. Eu não vou me atentar para o seu conselho. Eu não vou te ouvir. Foi o que Jó falou para a mulher dele, eu não vou ouvir você. Foi que Ananias deveria falar para Safira, ou Safira falar para Ananias, eu não vou obedecer o seu conselho. Parece um bom conselho, mas eu não vou obedecer você, meu bem. Eu não vou agradar você nisso. Porque eu prefiro ficar ruim contigo e bem com Deus, ou bem com você e mal com Deus. Maria preferiu ficar mal na sociedade e bem com Deus. A nossa fé, muitas vezes, o nosso sim para Deus, muitas vezes vai nos deixar em situações complicadas dentro de casa. Jesus falou agora, a nora ficará contra a sogra contra a nora, o filho contra o pai contra o filho, e serão odiados de todos por causa do meu nome. A sua fé com Deus, que não coloca você em uma situação de risco relacionalmente, o seu sim para Deus muitas vezes vai deixar você numa situação não confortável, mas obediente. Deus não está muito assim preocupado com o seu conforto. Vou dizer para você, irmão. Deus está mais interessado na sua maturidade. Não é no nosso conforto e nosso bem-estar, mas é na maturidade e na transformação do coração. O que nós podemos ver nessa espiritualidade de Maria também, estou indo para o fim, é uma espiritualidade relacional. Maria é uma pessoa que demonstra que vive sobre a influência de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a obediência ao Senhor, mas ela, quando ela escuta que Isabel está grávida, versículo 39, diz assim, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade em região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Versículo 56. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Veja que interessante. Essa moça de 17 anos. Fiquei pensando, será que isso é normal? Uma menina de 17 anos sair numa viagem de 3 meses para a casa de uma outra pessoa, e ela também está grávida. A vida da Maria, não sei como que, sabe, mas ela era uma pessoa do relacionamento. Estava acontecendo com Isabel algo muito semelhante ao que estava acontecendo com ela. As duas grávidas de maneira inusitada. Maria poderia dizer assim, tem alguém que me entende, e está acontecendo alguma coisa na vida de alguém que eu entendo o que ela está passando. Sabe, irmãos, e é uma maneira de você ficar cheio do Espírito Santo, não é orar sozinho, é orar com os irmãos. Ser cheio, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. É comunicando entre vós. É estando com os irmãos. É compartilhando o que ouviu. Eu imagino que quando elas chegaram ali, a Bíblia diz que elas conversando, e quando elas começaram a conversar, o Espírito Santo agiu na vida delas. Muitas vezes, o Espírito Santo quer agir na nossa vida, e agiu na vida de Maria, mas quer agir mais. Deus agiu na minha vida, mas quer agir mais. E muitas vezes, esse mais de Deus na minha vida acontecerá na experiência da relação entre irmãos. Quando a gente traz para as nossas vidas outros irmãos para falar com a gente e para a gente falar com os irmãos. Isso vale para os meninos de 16 e 18 anos, como valeu para a menina de 17 anos.
Isso vale para mim, que sou de 54 anos, e vale para o João, que é de 95. Não, né, João? Vale para o pastor Renato, que é pastor. Vale para o Júlio, que é diácono. Vale para o presidente da República. Vale para o Papa. Vale para o presidente do ministério. Nós não deixamos de ser seres humanos porque temos uma função na vida. Vale para o pai. Às vezes, a gente precisa conversar com os nossos filhos. Mas às vezes os nossos filhos precisam conversar com a gente. Às vezes nós precisamos conversar com a esposa sobre ela. Mas às vezes ela precisa conversar com a gente sobre a gente. Às vezes, o filho, a família, e graças a Deus, sabe, a gente tem isso na minha casa. De vez em quando um está muito mal, seja por uma desobediência, ou por um sofrimento, ou por alguma atitude do caráter, sabe, a gente reúne a família. E a gente coloca a cadeira lá no centro, e a pessoa senta lá no centro, lá assim, simbolicamente falando, no sofá, um de frente do outro, bem pertinho do outro, e fala assim, olha, a gente está aqui reunida, eu marquei essa reunião aqui, para a gente conversar sobre você, pai. O que foi? Está acontecendo algumas coisas com você e nós queremos falar com você sobre você. E aí desce a lenha. A filha fala, o filho fala, a esposa fala, eu tento me falar, falo assim, não, mas você tem que ouvir. Você que implantou isso aqui, você tem que ouvir. Aí às vezes é a Fabiana, às vezes é o Lucas, às vezes é a Ana Clara. Às vezes é um assunto. Você precisa ouvir sua esposa sobre você. Você precisa ouvir seu filho sobre você. Você precisa ouvir sua mãe sobre você. Você precisa ouvir de alguém sobre você. E colocar, abrir o coração e deixar as pessoas falarem sobre você. Porque nós somos o quê? Não é um espelho? Nós não refletimos a glória do Senhor como um espelho? Espelho é se ver. Nós somos a imagem de Deus. E a gente precisa de ver Deus em alguém, para alguém refletir a nossa vida e mostrar a nossa vida. Jesus disse, vamos orar comigo, a minha alma está angustiada. Ele não falou isso para Deus. Talvez há muito tempo atrás eu pensava assim, não, eu só converso com um pastor. E um pastor, meu líder. Mas Jesus falou com os discípulos, a minha alma está aflita. E não é demérito você conversar com o seu filho adulto sobre coisas adultas, sobre você. Porque a Ana Clara vai ter 35 anos. Como eu tinha 17, agora eu tenho 54. Eu posso conversar com um adulto. Como adulto. Eu posso ouvir. Eu posso falar com o Renato, mas eu posso falar com o Júlio. Eu posso conversar com os irmãos sobre mim aqui da igreja, ou ouvir qualquer irmão sobre mim. Porque não vai dar tempo de chegar o apóstolo Paulo. Se a minha necessidade é ali, só tem aqueles irmãos para conversar, é com eles. E a Bíblia então mostra que quando a gente faz isso, o Espírito Santo está lá. Quando a gente vai corrigir um irmão faltoso, a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 fazendo essa ação disciplinar, eu estou no meio. Nós usamos muito esse versículo para quando tem pouquinha gente no culto, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos. Mas essa expressão, quando estiver 2, 3 reunidos em meu nome, não é no culto da igreja que esse texto está falando. Em ações, é uma visita disciplinar, que o irmão faltoso foi 2 ou 3 na casa desse irmão conversar com ele, e o que aqui acontecer ali, Deus está lá. Na ação disciplinar da santidade, da pureza, do amor e da misericórdia. Então, é uma relação onde podemos ser cheios do Espírito Santo, é na relação com os irmãos. 6º, é uma espiritualidade adoradora. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria tem uma ação adoradora. Adorar a Deus, se inclinar para Deus, ministrar a Deus, não só pedir, não só, reclamar para Deus alguma coisa, mas ficar diante de Deus para elogiar Deus, falar de Deus, ministrar a Deus. 7º, andando mais rápido aqui para a gente terminar. Uma espiritualidade que percebe a centralidade e a divindade do Senhor. Uma espiritualidade que percebe a centralidade de Deus e a dignidade de Deus. Ela fala, o Senhor.
Ela chama Deus de Senhor, ela chama Deus de Salvador, ela chama Deus de o Todo-Poderoso, ela chama Deus de Misericordioso. Quem é Deus? Ele é o Senhor. Quem é Deus? Ele é o Salvador. Quem é Deus, Maria? Ele é o Poderoso. Quem é Deus, Maria? Ele é o Deus Misericordioso. Maria se relaciona com Deus e sabe quem é Deus. Tem uma construção teológica dentro dela sobre Deus. Tem uma construção de entendimento. Ela se relaciona com a natureza, com o caráter de Deus. Se você não compreende o caráter de Deus, sabe o que é esse Deus, quem é esse Deus, então a nossa compreensão será uma compreensão imatura. Por isso que Maria, quando ela vai orar, ela exalta Deus e ela sabe o que está falando. E quem é esse ser com quem ela está falando? É uma espiritualidade centrada em Deus. Ela diz sim para Deus, ela obedece a Deus, ela é cheia do Espírito de Deus, ela obedece o Senhor e ela vive em função de Deus. 8. É uma espiritualidade profética. Porque ela diz aqui no versículo, deixa eu achar aqui, o versículo 51, ela ora dizendo: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Quais são os poderosos feitos que Ele realizou com os braços? Dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Olha que Maria, essa fé dessa irmã nos auxilia. A maturidade de Maria, uma fé madura, uma espiritualidade, porque você demonstra a sua espiritualidade quando você ora, o que você fala com Deus, como você fala com Deus. E olha o que Maria está olhando. Maria está olhando para a vida dela, para a família dela, para a nação dela, para a relação de Deus na vida. Ela olha a vida em volta, ela olha que há na vida gente soberba no íntimo, e como é que Deus lida com pessoas que são soberbas. Gente, soberbas no íntimo. Tem gente que é soberba e a gente vê que é soberba, mas tem gente que a gente não vê que é soberbo porque está lá dentro do íntimo dela. E a Bíblia diz que Deus dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Próximo versículo. Ele realizou, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia. Qual é o jeito de Maria enxergar a vida? Ela diz assim: o Deus que eu sirvo é um Deus que sustenta os fracos e julga os soberbos fortes, ou os fortes soberbos. O meu Deus é o Deus da viúva, do pobre, do necessitado. O meu Deus é o Deus que acode o frágil. O meu Deus é o Deus que escuta a voz do oprimido. O meu Deus não aceita a opressão dos poderosos sobre os frágeis. O meu Deus está atento, e Maria é tocada por essa visão espiritual profética dos profetas. Maria sabe que os profetas de Israel eram profetas que exigiam dos reis e dos grandes e dos poderosos justiça. Que não pode desvirtuar o direito do pobre. Que não pode omitir a justiça ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. E quando Israel se corrompia nessa relação, em que se importava com o culto em detrimento da injustiça social, Deus ficava com nojo dessa relação. Isaías capítulo 1, depois você lê em casa, Deus dizendo assim: olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura, mas o meu povo não entende. Da planta do pé até o alto da sua cabeça, o meu povo está podre, só tem pus neles, não há coisa sã que se possa aproveitar. Ele diz, o Isaías: eu já não suporto, Deus dizendo, eu já não suporto a reunião associada, a reunião solene associada à iniquidade. Ele diz: deixe de praticar o mal, aprenda a fazer o bem. Aí ele vai dizer qual é o bem: faça bem, julgue a causa da viúva. Olhe o órfão, veja o pobre. Limpa vossas mãos de quê? De gente que está com fome perto de você.
E Deus não aceita você comer e ver que tem fome. E você viver como se todo mundo comesse o que você come. Como se todo mundo tivesse a vida correta e boa que você tem. Que para você é importante adorar a Deus com música. E Deus está dizendo, não, se na sua música só tem música e na sua vida não tem prática de justiça. Foi isso que Jesus disse. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me enviou para os pobres. Para acudir o coração machucado. Então Maria é alguém que nos ensina que uma fé que não tem um olhar profético para exigir justiça, principalmente para aqueles que não conseguem ter acesso a elas, porque não tem dinheiro, não tem recurso, não tem nada. Nós precisamos fazer o que nós fazemos. Nós precisamos parar nossa vida e pegar um pouquinho dos nossos recursos e fazer cestas básicas e ajudar o missionário que está lá precisando de auxílio. A gente precisa se socorrer e glória a Deus pela vida da nossa igreja que tem esse coração. E nós precisamos e podemos melhorar. Não podemos ser contra, irmãos, justiça social. Jesus dava esmola para os pobres. Último lugar é uma espiritualidade profética que eu disse. E terminei com esse texto, irmãos, dessa experiência dessa mocinha de 17 anos que nos ensina uma fé madura. Uma espiritualidade madura. Preste atenção na oração de Maria e veja como existe uma escolha de um Deus gracioso sobre uma pessoa que tem uma visão de mundo que corresponde ao coração de Deus. Nós precisamos crescer na fé. E Maria é um exemplo de uma serva de Deus que nós podemos imitar. A nossa irmã, que foi cheia do Espírito Santo. A nossa irmã, que foi a mulher mais importante de todas as mulheres. Ela gerou o Salvador. E ela nos ensina nessa experiência de que, não de uma pessoa que não erre. Maria errou. Se eu fosse aqui mostrar os erros de Maria, era possível encontrar na vida dela. Mas, como os servos que nós vimos aqui nessa série, eu queria colocar essa serva de Deus chamada Maria para nos ensinar sobre uma espiritualidade sadia. Que a gente possa orar, Senhor, eu quero ser também, quero possuir essa fé, esse coração que esteve em Maria. Eu quero também ter esse coração dessa serva que diz sim. Eu quero que o Espírito do Senhor esteja sobre mim. Eu quero também, Senhor, ter essa obediência ao Senhor. Em nome de Jesus.